Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Programa Manhã Viva no ar. Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o Santuário Pai das Misericórdias, o único no mundo dedicado ao Pai. E temos novidade, já está sendo construída a sala dedicada aos milagres. Quase 5 anos e já tem milagre para contar. O programa Manhã Viva já está no ar, fique aí. Eu convido você a participar das nossas redes sociais e hoje com um pedido especial. Você tem alguma graça alcançada através do Pai das Misericórdias? Você sabe que todos os dias nós transmitimos a Santa Missa às 7 horas da manhã, inclusive é a missa que eu participo sempre, estou lá sempre vendo a transmissão, salvo algumas exceções de algumas transmissões, mas está lá todos os dias. E de repente você fez um pedido e alcançou alguma graça. É um ótimo momento para você partilhar conosco, porque hoje o programa Manhã Viva vai falar sobre esse santuário que tem muitas novidades e mais, gente. Está sendo construída uma sala de milagres e muitas graças estão sendo alcançadas. Mas o que é um santuário? Qual é a sua história? Como começou? Tem muita gente vindo de fora. Faz um passeio aqui pela chácara e fica lá no santuário, porque é um lugar que nos convida a rezar. Então a gente vai parar hoje para refletir sobre essa história e entender o que a igreja nos diz deste lugar e o carisma Canção Nova junto com tudo isso. E é claro, gente, ele que está todos os dias com você, se não está no ar, ele está lá no site do Pai das Misericórdias, na homilia diária, você não pode perder, e também com um programa Pai das Misericórdias. É o vice-reitor do santuário, Padre Márcio Prado. Por favor, Padre, que alegria o senhor. A gente sempre está chamando o senhor, mas hoje deu certo. Graças a Deus deu certo. Juntos para participar desse programa, também para falar com o povo de Deus que está em casa. Vamos sentar, Padre, que coisa boa. Padre, vamos hoje começar mesmo do começo, né? Porque é tanta riqueza de teologia, de entendimento, de graça, quando se fala do Santuário Pai das Misericórdias. Mas uma curiosidade, é o único santuário no mundo dedicado ao Pai das Misericórdias? Isso, até onde a gente tem conhecimento, é o único dedicado ao Pai das Misericórdias. Aqui no Brasil tem um santuário famoso também, dedicado ao Pai Eterno, né? Lá em Trindade, Goiás. Eu conheço. E tem outros santuários também dedicados ao Pai Eterno, mas em proporções menores, né? Mas dedicado ao Pai das Misericórdias, por enquanto nós somos os únicos. E vamos lá na história, né? Por que a inspiração, né? Tem toda uma explicação até mesmo do formato, ou eu estou enganada? Sim, tem. É uma história um pouquinho longa, mas vamos tentar resumir, né? Bom, o Padre Jonas, no ano de 2002, ele foi para um encontro em Araras, um encontro PHN. E nesse encontro, ele estava ali ministrando aos jovens e ali ele sentiu que uma palavra estava incomodando o seu coração, que está em 2 Crônicas 7,15, que fala a respeito da construção do templo de Jerusalém, que Salomão iria construir esse templo. E a palavra diz, né, que os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. E estava acontecendo a primeira festa da misericórdia aqui, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Que era um acampamento. Que acontecia ali no Rincão, né? Isso. Depois não, mas era a primeira festa. Era a primeira festa, né? E de repente, uma multidão veio para esta primeira festa. Então, o Padre Jonas viu a multidão aqui e esta palavra que incomodou o coração dele. Então, ele percebeu que Deus queria que fosse construído aqui em Cachoeira Paulista um santuário. Depois ele parou, rezou, né? Foi para Queluz para poder fazer isso, né? Fazer esse documento, que é um documento interno, mas que fala da construção desse santuário dedicado à misericórdia divina. Então, aí começou, né? Dom Benedito Beni, que permitiu que a construção fosse feita, então, desta igreja.
E depois, é claro, o Padre Jonas relata que não somente a construção em si, mas que nós, membros da comunidade Canção Nova, somos esse santuário da misericórdia, né? Nós somos os responsáveis pela misericórdia em primeiro lugar. Mas que, com a construção do templo, nós entraríamos no tempo da misericórdia, né? Então, lá no início, na conversa com aqueles que foram, né, os construtores, engenheiros, arquitetos, arquitetas, aí sim pensou-se, né? Mas qual a inspiração então? Aí a arquiteta pensou, rezou e teve a imagem, né, da mão do Pai, da mão de Deus, né? Então, por isso, a construção tem esse desenho, né, da mão de Deus, né? E ele é aberto também para lembrar o abraço de Deus. E depois, a inspiração do nome, né, Pai das Misericórdias, é bíblica, né, é 2 Coríntios 1:3, onde ali Paulo fala, né, bendito seja Deus e Pai, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Aí é uma jaculatória que a gente costuma usar também lá no santuário, ouvi-nos, né? Então o nome veio aí e depois, mas como a gente vai fazer uma imagem do Pai? Não é possível fazer uma imagem do Pai, ninguém viu o Pai, né? Mas aí Jesus revelou o Pai, né? Mas a passagem que mais expressa o Pai e o Pai das misericórdias é a passagem do filho pródigo, que é conhecida como a do filho pródigo. Então se pensou nesse mosaico, né? O mosaico que retratasse esta passagem do filho pródigo, mais ainda, né, que retratasse a misericórdia do Pai. É claro que nós fazemos e vamos sempre fazer reflexões a respeito do filho, voltar para casa, tal, mas ali no santuário a gente quer focar mais no Pai, que o Pai é que tem as qualidades de ser misericordioso, de acolher, de olhar, de não ter julgado aquele filho. Então, eu já entrei na espiritualidade, né? Mas é isso que a gente procura transmitir ali no santuário, a misericórdia do Pai. E quando o senhor falava desse tempo da misericórdia, porque, como o senhor falou, então é uma profecia o Santuário das Misericórdias dentro da história da Canção Nova, do carisma Canção Nova? É uma profecia que o Padre Jonas trouxe lá em 2002, depois quando ele sentou para fazer esse documento, em que entraríamos no tempo da misericórdia, não é? E interessante, Renata, e os irmãos que estão em casa também, porque no ano de 2014, então nós iniciamos, né? A gente chama de dedicação, né? Não se usa a palavra inauguração quando se fala em bênção de igreja, mas se usa o termo dedicação. Então 2014, dia 5 de dezembro de 2014, 2015, ali quase no final do ano, entramos no tempo da misericórdia, porque também o Papa Francisco instituiu aquele ano da misericórdia. Então casou direitinho com essa inspiração que o Monsenhor também já havia trazido. As coisas de Deus, né? Foram se encaixando. E falando desse tempo da misericórdia, agora uma explicação teológica, todos são acolhidos nessa casa do Pai, né? Quem está em casa, com certeza quando pensa um santuário Pai das Misericórdias e olha aquele mosaico, não tem ninguém que se sinta excluído, né, Padre? É verdade. Inclusive eu lembro de uma situação de uma criancinha, né, que eu estava ali dentro do santuário ali, e uma criança entrou e olhou assim e viu aquele mosaico, ficou um pouco ali estupefata, né, alegre por ter visto aquele mosaico, e acredito que ali também ela já fez essa experiência com a misericórdia. E outros peregrinos que eu também já vi, né, tendo essa sensação, né, de entrar ali no santuário, de olhar para o mosaico e de se sentir acolhido, acolhida, abraçada. É claro que nós temos vários momentos lá dentro do santuário de evangelização, né? Rezamos o terço, né? Temos um momento com o Pai, que é um momento de evangelização, onde nós explicamos a espiritualidade ali, o significado do mosaico, o caminho, a estrela, a pomba, todos os sinais que nós temos ali. E ali a pessoa, só de entrar, às vezes nem precisa nós explicarmos, mas ao olhar ela já faz essa experiência, e aquilo que a gente sempre reza na oração:
acolher as lágrimas aqui derramadas. Então, de fato, muita gente derrama ali as suas lágrimas. Quem peregrina e vem para o santuário, mas também as pessoas que estão em casa, né? Pelo sistema Canção Nova também, cada um faz essa experiência. E, padre, olhando lá no site Pai das Misericórdias, inclusive a gente falou aqui, né? Ele está com uma cara nova, uma roupagem nova, ele está muito bom. paidasmisericórdias.com. Já vou aproveitar e falar, porque ele está muito intuitivo, ele está fácil, você navega ali e não quer mais sair, tá muito bom mesmo. É tão bom porque imagina os peregrinos vindo para cá, já tem lá o horário da missa. Isso. É muito bom, Horários padre, né? Quando a gente missas. viaja, a gente quer saber, né, o horário Isso. da missa para se programar. E lá tem a linha do tempo da história. Interessante porque também toda a construção do santuário foi cada passo. Olha aqui, o pessoal já foi rápido, já colocou Sim. aqui. E tem a linha do tempo lá na história, tem a parte da história. Olha como tá bonito o site. Sim. Tem um horário homilia das diária, missas, campanha tem a do ouro, homilia diária. Então, lá em cima tem a parte da história, né, que tem a linha do tempo. Sim. Então, cada parte da história desse santuário teve um momento simbólico, né? Porque a igreja também tem todo um significado em cima disso. E no dia 14 de setembro, eu não lembro o ano, mas foi colocada a cruz. Eu estava 2011. 2011, né? Então, esses momentos também chaves da liturgia da igreja dentro do santuário, essa vivência da liturgia também é muito forte, né? Sim. Que os fiéis, os peregrinos são convidados a viver. Sim. As pessoas fazem essa experiência com a misericórdia através, né, do site, então. E ali do nosso dia a dia, é possível, então, também acompanhar isso. E interessante dizer isso, né? Então, veio o ano da misericórdia, né, que casou direitinho com aquilo que a gente estava já vivendo aqui, né? Tivemos o ano mariano também, e foi bonito que também os jovens de Aparecida, do Santuário Nacional, e aí o reitor daquela época tinha conversado com a gente, de nós recebermos, então, esse grupo de peregrinos, né, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida no ano da misericórdia. E no ano seguinte, que foi o ano mariano, nós fizemos uma caminhada até o Santuário Nacional. Então, é bem bacana esse relacionamento que nós temos também com outros santuários. É Deus Pai e a Mãe, né? Em harmonia, claro, porque esses santuários todos nos convidam, né, a nos voltarmos para Deus. E, padre, falando desse caminho, né, que o santuário nos convida a uma oração, a espiritualidade agora, né? O Santuário Pai das Misericórdias, o que ele pode nos ensinar como fiéis mesmo, olhando para esse caminho de misericórdia? Sim. Aproveitando que a gente falou da mãe, né? A mãe, vamos dizer assim, é uma figura muito próxima realmente, né, de nós. A gente sente saudade da mãe, a gente chama pela mãe em vários momentos, né? Então eu vejo que o Santuário do Pai das Misericórdias é uma inspiração divina, né? Para nos fazer olhar agora para a figura do Pai, para a figura paterna, que, de certa forma, com o tempo e no nosso tempo, tem sido uma figura muito desgastada, né? Então, eu vejo que é uma profecia também nesse sentido de recuperar essa imagem do Pai, né? De chamar Deus de Pai, de confiar no Pai. Então, uma resposta que eu vejo para esse tempo. Então, a gente procura trabalhar essa realidade da paternidade na espiritualidade do Pai das Misericórdias. A paternidade e a misericórdia. Então, são duas linhas, pelo menos, ali, que nós procuramos trabalhar bastante, né? Então, para nós recuperarmos essa figura masculina, que é importante para o nosso tempo, e também a misericórdia, tão necessária para os nossos dias. Um tempo de muitas guerras, muitos conflitos, né? Guerras virtuais, né? As pessoas atacam mesmo, né? Virtualmente umas às outras. Então, é um tempo realmente de misericórdia. É um templo dedicado à misericórdia, mas estamos no tempo da misericórdia e é isso que a gente procura fazer através das missas, através dos momentos de evangelização que nós temos lá no santuário. Quando o senhor foi falando dessas guerras, até mesmo sociais, às vezes, muitas vezes virtuais, esse clima de intolerância, né? E de repente a gente para e pensa, poxa, tem um santuário que nos convida à misericórdia.
tem a ver com tolerância também, né, Sim, padre? tem a ver. Então, esse santuário nos convida a gente se rever como a gente está se relacionando. Isso. Saio para o trânsito, né? Porque isso é também exercitar o tempo todo a misericórdia, né? Isso. E até quando a gente trabalha a passagem do filho pródigo, do pai misericordioso, a gente procura trabalhar isso também, né? A gente foca ali, então, o olhar do pai, a acolhida do pai, o pai que não julgou, mas que acolheu aquele filho, que deu uma nova chance para ele. Então, é esta espiritualidade que a gente procura vivenciar ali no santuário e que os peregrinos são chamados também a fazer, né? A se perceber olhado pelo pai, a perceber que o pai então olha, e a profecia lá, né, do Bom Senhor, né? Os meus olhos estão abertos, os meus ouvidos atentos. Então, a se perceber que é olhado pelo pai, a perceber que o pai escuta a sua oração, a oração que é feita ali. Então, é nesse caminho que a gente tem, esse caminho que a gente tem trilhado, né? O próprio caminho que existe ali, né, no santuário, né, escuro, né, da construção, e depois o caminho que existe também no próprio mosaico, para remeter esse caminho que o cristão faz rumo a esse abraço com o Pai das Misericórdias. Então, que faz aqui para se voltar para Deus, para se voltar e ser mais misericordioso com o outro, mas é um caminho que nós estamos fazendo também para a eternidade. Então, é profético e diz muito desse tempo que nós estamos passando. É um caminho que nós fazemos para o abraço com o Pai, que deve ser um caminho de misericórdia. E falando em caminho, vamos falar um pouquinho desse caminho, né, da Via Sacra. As pessoas que moram principalmente perto e às vezes a pessoa veio de longe. Então, qual o convite que o senhor faz? Porque eu já vi na sexta-feira, que é tão bonito, gente. As pessoas se reúnem aqui, acendem velas, e é toda sexta-feira. Então, toda primeira sexta-feira. Toda primeira sexta-feira do Isso. mês. E é um caminho que vai até o santuário, né? Então, como que faz, como que acontece? Fala um pouquinho desse caminho da Via Sacra que vai até o santuário. Sim, na quaresma a gente faz todas as sextas-feiras, né, como forma de penitência, e depois durante o ano toda a primeira sexta-feira do mês. Né? Procissão luminosa com a oração da Via Sacra. E foi até interessante que uma das últimas vezes aí que nós rezamos, estava chovendo. E um dia antes eu percebi que estava meio chuvoso e eu avisei na missa, gente, traga um guarda-chuva porque talvez amanhã vai estar chovendo. E estava chovendo mesmo. Mas mesmo assim o pessoal participou com a gente. E está crescendo, então, né, padre? É bonito a gente ver isso. Então, toda primeira sexta-feira nós temos esse momento devocional ali, né? Onde a gente percorre o caminho da misericórdia e tem as estações da Via Sacra, e a última estação é lá no santuário, né? A penúltima é a 14ª, é ali fora ainda. E interessante que a gente vai sempre descobrindo algo novo, né? E a 15ª estação é o altar, que é onde Jesus ressuscita, né? Então não precisava ter uma estação da ressurreição, já existe, está lá dentro do santuário. Então toda primeira sexta-feira você pode se programar, quem é de longe também pode se programar então. A gente tem com sol não, né? Porque é à noite, mas com chuva ou sem chuva a gente tem rezado, a gente tem buscado ser fiel. É bonito porque de repente a pessoa está vindo para algum acampamento, na chuva, olha, e essas são as estações. E é bonito, de repente a pessoa está se programando para algum acampamento e já sabe que acontece, se for a primeira sexta-feira, vem um pouco antes para participar, porque vale muito a pena. Meu filho fez na Sexta-feira Santa. Foi. E ele fez todas as estações, padre. Ele quis fazer, tem até um vídeo. E é muito forte porque, assim, nos convida a subir, descer. Desce, sobe. Né? O terreno aqui até ajudou, né? A geografia nos ajuda isso. E quando a gente chega realmente no final, a gente conclui até a geografia, foi tudo perfeito mesmo. E pode, inclusive, acessar no site, tem a parte da Via Sacra, né? Quem puder adquirir o livrinho, adquira, né, o devocionário, que daqui a pouco vai sair também. Mas no site nós temos a Via Sacra disponível, então dá para você acessar e fazer o caminho rezando. Se você não vier na primeira sexta-feira, né, vier em outro dia, você pode acessar e fazer a oração também, fazer a sua Via Sacra. Padre, a Fernanda Ribeiro, a repórter, ela fez uma matéria que aí sim a gente vai ver agora por dentro o santuário para a gente conhecer ainda mais o
Santuário Pai das Misericórdias. Vamos ver? Seja bem-vindo ao Território Eucarístico ou simplesmente a Canção Nova. É hora de se sentir em casa, percorrer lugares que inspiram a fé e descobrir por que esse lugar é conhecido como Grande Santuário da Misericórdia. Preparado? Vem com a gente! O primeiro ponto a ser visitado aqui na Canção Nova é um verdadeiro encontro com a Virgem Maria. É aqui, na Ermida da Mãe Rainha, lugar construído pouco tempo depois, dos anos 2000, quando o fundador da comunidade fez a sua aliança de amor com a Mãe 3 vezes admirável de Schanstatt. É aqui que o peregrino prepara o seu coração para receber o perdão de Deus, viver um momento de misericórdia, o que pode ser vivido aqui ao lado, no confessionário. Bem pertinho dali está também a Casa de Maria, a primeira construção da Canção Nova, preservada em seu aspecto original, é onde o visitante pode passar por atendimentos de oração. Mas o momento de profunda intimidade com Deus é a experiência na Capela Sagrada Família. Todo o espaço que nós temos aqui é espaço de santuário, é espaço de encontro com Deus, é esse pedacinho do céu. Com certeza eu toco nessa experiência de acolhida, de misericórdia com os peregrinos que vêm aqui. A Praça do Cruzeiro, junto aos 3 sinos que remetem à Santíssima Trindade, é também ponto de partida para uma nova vida. Isso acontece porque o peregrino é convidado a trilhar um percurso na fé, a fazer um verdadeiro caminho da misericórdia. Quando nós rezamos a Via Sacra, nós atualizamos o grande amor de Deus para conosco em Jesus Cristo, que se entregou na cruz por amor por mim, por você, por cada um de nós. Ele remete ao próprio caminho que está no mosaico do Pai das Misericórdias. E ali nós temos esse encontro pessoal com o Pai das Misericórdias. Antes do fim do percurso, uma pausa na 12ª estação para admirar a vista do Mirante da Fé. Daqui é possível ver, por exemplo, o Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, um dos maiores espaços cobertos para a realização de eventos católicos da América Latina. Aqui é sede de encontros nacionais e internacionais e recebe milhares de pessoas. Mas a caminhada continua e o destino está logo ali, no ponto mais alto da Chácara Santa Cruz. Cada detalhe pensado com a dedicação que a devoção dos fiéis exige, o belo que encanta e faz memória. A capela no subsolo, em homenagem a São João Paulo II, preserva sua relíquia e serve de inspiração para quem visita. Quando nós fomos medir o relicário, a gente teve a oportunidade de ir na casa do padre, do Monsenhor Jonas, e estar na capela dele. Então, se rezar com São João Paulo II, foi uma experiência muito rica de ver o quanto Deus queria aquilo. Com toda a sua estrutura e aspectos sacros, o santuário se tornou, desde 2014, a concretização da Canção Nova como Casa da Misericórdia. São só 5 anos, mas as histórias de devoção ao Pai se multiplicam e em breve terão um espaço especial aqui no templo. E é onde nós lavávamos as toalhas do altar, as alfaias, os paramentos litúrgicos. Ali será um local onde o povo de Deus vai depositar com fé as suas intenções e também testemunhar os seus milagres, as curas e tantas libertações que já aconteceram na vida pela intercessão do Pai das Misericórdias. Muitos outros locais ainda se mantêm como pontos de referência para a fé do povo. Quem já se aventurou a percorrer cada cantinho sabe dizer que essa experiência não é como qualquer outra. É como aquelas que jamais se esquece. Eu considero aqui
o céu aqui na terra. É assim que eu sinto a chácara. Essa paz, essa vontade de não sair. Um reencontro com a fé, um reencontro com o Pai da Misericórdia. Obrigada, Fernanda, por essa reportagem. Nos ajuda a lembrar, né? Porque todo dia tem a transmissão da missa, né, padre? Sim, todo dia tem a transmissão e depois da missa tem aqueles 10 minutos também que eu faço a reflexão, né? Do Pai das Misericórdias. É verdade, é verdade. Qual o horário do... É 15 para as 8 e tem reprise à tarde antes do Terço da Misericórdia. E, padre, enquanto a gente vai indo ali para a gente mostrar os produtos, né, do Santuário Pai das Misericórdias, a gente não pode esquecer que a história do santuário está alicerçada em história de vidas, né, padre? Sim. É tão bonito isso, lembrar daquela campanha do ouro, onde ainda era uma pedra fundamental e tantas histórias estão ali no alicerce, literalmente, né? Sim. Muita gente que, vendo a construção acontecendo e a campanha do ouro, né, que a gente foi fazendo e ainda continua, né? Mas aquelas pastilhas douradas não é ouro, mas é para lembrar realmente essas histórias. Ai, né? Pessoas sabia, que ficaram viúvas, viúvos, né? Pessoas que tiveram, que têm ali algo de família, né? E quis doar para o santuário para fazer parte, né? ali da construção, como o centro de evangelização, né? Foram as doações em ouro e também o santuário. Então são histórias. Né? E eu já fiz essa reflexão algumas vezes ali com os peregrinos. Tem as outras pastilhas que são uma pedra mesmo, né? Um revestimento de pedra. E eu já disse também para o pessoal isso. Olha, isso aqui me lembra a Terra Santa, uma vez que eu fui à Terra Santa, e um guia falou o seguinte, sabe por que tem tanta pedra aqui na Terra Santa? Não sabemos, tal. É porque as pessoas visitam a Terra Santa, deixam o coração de pedra e saem com um coração novo, de carne. Então, para os peregrinos que visitam aqui o santuário, eu também digo isso. Olha, deixa aqui o seu coração de pedra e saia com um coração novo. Que bonito, né? E a campanha continua, padre? Continua porque nós temos outras realidades ali de manutenção do santuário, obras que nós ainda estamos a caminho e projetos que nós temos para ampliar os serviços ali que são oferecidos aos peregrinos. Então, continuam as histórias sendo alicerçadas. Continua. Porque a obra não pode parar, sim, né? Você que tem alguma doação em ouro que possa fazer, então, pode trazer aqui para a gente algum acampamento que você vier, ou então, acessando o site, tem também um endereço para você enviar para a gente. Para as casas de missão também. Você que mora perto de alguma casa de missão, pode deixar na casa de missão e a casa de missão envia aqui para a gente. Porque sempre tem uma história. Quantas histórias, né? Eu lembro de tantos testemunhos, como o senhor bem falou. Então, conta a sua história, envia e você vai fazer parte dessa história da construção de um santuário, né? O único santuário no mundo dedicado ao Pai das Misericórdias. E falando nele, olha, esses são os produtos, né? Para ajudar, né, padre? Isso. A lembrar e é muito bom levar para casa, né? Sim. Eu destaco aqui essa capelinha, né? Que é a capela oficial, que a gente tem trabalhado com ela, inclusive o programa do Pai das Misericórdias, a oração, né? A gente faz com essa aqui. E os outros produtos, né? Devocionais. O material é muito bom, né, isso. Padre? Uhum. Ele é e aqui atrás tem a oração. O oratório, assim, da nossa casa, é muito bom. Atrás tem a oração ao Pai das Misericórdias, né? E os outros produtos e aqueles que vão vindo aí. Daqui a pouco vai estar chegando o devocionário. A gente reuniu as orações, as principais orações, né, realizadas ali, e esse devocionário vai trazer a Via Sacra, vai trazer a oração de uma criança ao Pai das Misericórdias, a oração de um jovem ao Pai das Misericórdias, a oração de uma mãe, de um pai. Então vai ser bem bacana também esse produto de evangelização. É um produto de evangelização. Aqui tem uma agenda, já é de 2020, gente. Então, você que quer presentear, já... E é sempre uma reflexão. Esse ícone aqui, a gente fica horas, de verdade mesmo, refletindo sobre ele, né, padre? Sim. Porque você fica imaginando sempre o Pai te recebendo em qualquer circunstância que você esteja, né? Porque a gente está sempre voltando, né? Sim. Sempre tem o sacramento da reconciliação, né, E padre? os sinais nos ajudam, né, Renata?
Não é à toa, gente, que a igreja, em algumas igrejas tem muitas imagens. Não é porque a gente quer tirar o foco, não. É exatamente porque quer apontar para o foco, né? Então, as igrejas antigas, principalmente, têm muitas imagens, porque a imagem do santo era o evangelho vivo, né? Hoje, claro, graças a Deus, nós temos acesso à palavra de Deus. Então, era uma forma de evangelizar naquele tempo. Então, o sinal nos ajuda muito. Então, quando a gente adquire um produto, um sinal, ao olhar para aquele sinal, a gente lembra: opa, Deus é meu Pai, opa, eu tenho uma mãe, nosso Cristo morreu por mim na cruz. Então, esses sinais, né, nos ajudam muito na oração e nos ajudam a ficar mais pertinho de Deus. E tem aqui para você escolher, né? E presentear também. É importante isso, porque é um produto de evangelização, você vai fazer, é um bem para a pessoa. Padre, falando em história, no segundo bloco a gente vai trazer, né, uma graça alcançada já a partir do Pai das Misericórdias. A gente vai para um breve intervalo, espera por nós, é bem rapidinho. Programa Manhã Viva de volta. Hoje nós estamos falando sobre o Santuário do Pai das Misericórdias. Quase 5 anos e já chegando tantas graças. Você sabia que está sendo construída a Sala de Milagres? Se você já alcançou alguma graça com o santuário a partir de uma oração ao Pai das Misericórdias, por favor, nos envie agora para o programa Manhã Viva, @Manhã Viva, que a gente vai passar lá para o pessoal do Santuário Pai das Misericórdias, porque é muito importante nesse tempo, né, do Santuário Pai das Misericórdias. E antes da gente continuar o nosso bate-papo com o vice-reitor do santuário, a gente também vai escutar uma história de uma graça alcançada. A gente vai saber agora, você gosta de pintura envelhecida? Eu gosto, mas eu não sei fazer e eu quero aprender agora com a Tânia Caldeira. Vamos lá? Bom dia, Renata. Hoje nós vamos aprender a fazer uma técnica de envelhecimento em caixa de MDF no nosso artesanato de hoje. Quem vai nos ensinar é a Tânia. Bom dia, Tânia. Bom dia, tudo bem? Como que é? Fácil? Fácil, tranquilo e a gente rápido, gosta de tá? a gente gosta de coisa fácil. Isso, e é muito bonito que a peça fica muito elegante, né? Tá. Então é essa técnica que nós vamos aprender agora, de envelhecimento. não é, de envelhecimento, que você pode fazer aí nas suas peças, tanto nas caixas de MDF ou em que mais a gente pode usar? Gesso, pode para fazer numa placa, né, de decoração, usando cerâmica também pode ser usada. Legal. E simples e rápido, usando com poucos materiais. Aqui a Tânia já trouxe a caixa pronta, pintada, né? Aqui eu já passei uma demão de tinta branca de base, lixei, porque o MDF ele precisa de uma preparação para poder absorver mais a tinta, onde que eu usei aqui o rosa antigo, a caixa palha. Tá certo. E aí eu trouxe agora, eu vou começar a usar esses dois produtos aqui, que são os betumes. Betumes. São betumes à base de água, que são rápidos, não tem cheiro e você é fácil de usar. E eu posso usar em qualquer cor? Qualquer cor. Esse betume Colos aqui, ele tem 30 cores. Tá. Então você pode brincar muito com as cores, tá? Certo. Então a minha caixa pode ser de qualquer cor, qualquer que eu consigo fundo aplicar que essa você técnica. consegue aplicar, Ótimo. tá? E até mesmo se você não quiser e quiser agilidade, você pode aplicar no próprio MDF. Para esse artesanato, nós vamos usar os seguintes materiais. Esse é o betume, tá? A tinta, que é onde que eu dei a primeira demão. As buchinhas de lavar louça, eu preciso dessas duas, que é onde que essa mais cheia de buraquinho aqui, ela vai me dar o efeito. Essa aqui eu vou usar para me pintar a minha plaquinha também juntamente com o betume, tá? E aqui eu estou usando dois tipos de betumes. Esse aqui é o marrogni e esse aqui é o marrom café. Eu vou começar com o betume marrogni, que é um pouco mais claro do que o marrom café. E do meu ladinho aqui eu vou pôr o marrom café, que é um pouquinho mais escuro, tá? Eu venho com essa minha buchinha amarela, com o marrogni, tiro o meu excesso e venho simplesmente fazendo aqui, ó, desse jeitinho, ó. Bem de levinho? Bem de leve,
sem forçar e sem nada. Tá vendo que já vai dando efeito? Tô vendo. E aí ele já tá com um efeito de envelhecimento, ó. Tá? E o legal desse é que eu nem preciso esperar secar. Eu venho já logo com outro betume, que é o mais escuro, que é o marrom café, e já vou aplicando por cima. Olha, esse betume ele é muito bom porque ele não se mistura entre si, então eu consigo perceber tranquilamente as duas tonalidades, tanto o marrogne quanto o marrom café. Olha que legal. Tá? E assim eu vou fazendo desse mesmo efeito que vai fazendo este efeito que está aqui no meu porta-chaves. E agora a gente vai fazer o tingimento aqui dessa moldura aqui de MDF. Tá? Ok. Diretamente, sem tinta nem base nenhuma, eu venho com meu aplique. Que você compra em casa de Em artesanato? casa de artesanato, tá? Venho com esse lado, essa aqui agora eu tô usando aquela buchinha verde e amarela, já cortei ela para ficar mais fácil da gente usar. Venho com no meu betume, vou até misturar os dois aqui para você ver que é super tranquilo. E vou batendo. Aí já é uma batidinha. Já é uma batidinha para ele dar um efeito. Aí eu venho já. E tem uma secagem rápida. Rápida, super rápida, né? E aqui eu já vou fazendo o envelhecimento da minha peça. Muito bom. Como a gente está fazendo Combina com a peça. envelhecimento, né? Isso. Eu vou ensinar, gente, vocês a envelhecer o papel também. O que a gente vai usar? Da mesma forma que nós temos o betume líquido, nós temos o betume em pasta. Eu venho com a mesma buchinha, venho e vou fazendo movimentos circulares. Olha que legal. E ele já vai dando o envelhecimento ao meu papel. Tá vendo como que ele já tá tomando outra forma? Eu venho com a cola branca, né? E já vou aplicar no meu papel. Cola branca, já centralizo na minha caixa. Venho com paninho límpido e macio para tirar as bolhas, né? Venho com a minha plaquinha, já coloco também a minha plaquinha para dar uma moldura, um efeito, para não ficar assim, a gente dá o acabamento. E você escolhe, né? Escolhe a moldura. Hoje em dia no mercado também existe vários tipos de moldura. Olha, gente, que coisa, né? E a caixa deu já outra vai aparência, tomando. né? Eu trouxe aqui também com o mesmo papel, eu fiz algumas florzinhas de papel, onde que eu posso usar. Eu gosto de colar muito a colinha de silicone, tá? Eu venho, esse fiozinho aqui, é um fio que a gente já compra no mercado encerado e ele é fácil de manusear, porque ele já vai ficando do jeitinho que você quer. Aí eu venho aqui, uma gotinha da colinha de silicone. Que ela demora um pouquinho aqui por causa do ar. Aí eu já colo. Venho com as minhas florzinhas de papel, tá? Isso aqui eu usei o mesmo papel, os retalhos, com um cortador. E já venho colocar. Olha, gente, que linda que ficou essa caixa. Aqui, já venho, espero um minutinho, porque ela demora um pouquinho, mais ou menos uns 5 minutinos. Tânia, muito obrigada, Eu que agradeço por mais mais um uma artesanato tão prático e lindo. E gostoso de fazer. Tá certo, Obrigada, viu? Muito viu? obrigada. Deus te abençoe e até a Amém. próxima. Até a próxima, quiser, se Deus viu? quiser. Obrigada. Renatinha, viu aí? Uma peça fácil e fica linda. Tanto para você presentear ou para ajudar no orçamento de casa. Ficou linda mesmo, disse. Muito obrigada. E vale a pena tentar em casa, viu? Que não é difícil, não. Se você perdeu, você sabe, tá lá no Play Canção Nova e compartilha com alguém. E como eu falei, muitas graças têm chegado
né, lá no Santuário Pai das Misericórdias, e a gente vai contar uma história aqui de uma pessoa que alcançou uma graça. É da Érica Lopes. Ela é colaboradora da Fundação João Paulo II, trabalha lá no jurídico, né, Érica? Bem-vinda, querida. Que bom que você está aqui. Obrigada por ter aceitado contar a sua história aqui, né? Imagina. Que bom, né, padre? Tem chegado cada vez mais, né? Graças a Deus. E foi interessante que a Érica, ela me contou o testemunho primeiro no refeitório, que a gente estava almoçando ali, eu sentei ali e ela falou, sabe que eu tenho uma história com o Pai das Misericórdias, aí ela começou a relatar e vai relatar agora. O que aconteceu, Érica? Então, Renata, no ano de 2017, eu estava grávida do segundo filho, né? Eu tenho um filho mais velho de 8 anos, o Felipe, e estava grávida da Sara. E fazendo o pré-natal, tudo tranquilo, normal, saudável. No 8º mês de gestação, um mês antes da Sara nascer, nós fizemos um exame de ultrassom e constatou que a Sara estava com 2 quilos, 300 gramas e uns quebradinhos. E peso normal e tudo tranquilo, entramos no 9º mês de gestação. Quando começou o mês de maio, eu senti que tinha alguma coisa, né? A gente rezando já por ela, pelo parto, eu senti que tinha alguma coisa de errado, mas não sabia o que era. E seguimos ali o 9º mês, não repetimos mais exames de ultrassom. E quando chegou no dia 27 de maio de 2017, eu entrei em trabalho de parto, fomos para o parto da Sara. E no momento em que a Sara nasceu, né, já começou por ali, ela não chorou, diferente do meu primeiro, né? Quietinha, e eu vi que a pediatra passou com ela assim do meu lado, quando eu olhei, eu falei, nossa, mas que bebê pequeno, né? Porque a Sara nasceu de 39 semanas, igual o meu primeiro filho, e meu filho nasceu com 3 quilos e 400 gramas. E a Sara, eu já bati o olho e vi que era muito pequenininha. Depois, a médica veio, disse que ela tinha pesado 2 quilos e 400 gramas. Eu levei um susto, falei, nossa, porque eu tinha feito uma ultrassom um mês antes e ela estava com esse peso, né? Só que ali no momento parecia estar tudo bem, muito embora a gente um pouco espantado, né, com isso, mas seguimos, recebemos alta, fomos para casa. Em casa eu comecei a observar assim, que ela não estava crescendo, parecia assim que aqueles primeiros dias, né, a gente vai dando mamar, parece que já vai sentindo o neném, né, crescendo, enchendo, e ela não sentia, ela muito mirradinha, pequenininha, e assim, percebi os olhos dela muito estalados, a linguinha sempre para fora, assim, com a boquinha aberta, a linguinha para fora, o umbiguinho dela também muito estranho. Eu vi esses sinais, mas parecia que não fazia muito sentido, né? Eu me lembro até que eu peguei a caderneta de vacinação e lendo, né, a mãe lendo ali as informações, e eu vi uma das informações dizendo que o bebê que normalmente nasce de tempo normal, né, de 9 meses de gestação, ele nasce acima de 2 quilos e 500 gramas. E aí eu já falei, nossa, mas a Sara nasceu com menos. E assim, tudo aquilo já foi meio que me preocupando. E aí, numa sexta-feira, já estava no tríodo do Pai das Misericórdias, eu estava em casa, amamentando a Sara, tocou o meu telefone. Estava na época da festa. Da festa do Pai das Misericórdias. E a Sara estava com aproximadamente 11 dias, por aí, e tocou meu telefone, eu atendi, era da maternidade, dizendo que a gente precisava repetir o exame de pezinho da Sara com a máxima urgência, porque tinha sido detectado ali um probleminha no exame do pezinho dela. Naquele instante eu me preocupei até e perguntei, mas você não pode me adiantar o que é, né? E aí a moça falou, olha, é algum problema no exame, nos hormônios da tireoide. Aí na hora até eu não fiquei tão nervosa, porque a gente conhece tantas pessoas com problemas de tireoide, eu falei, certo, é uma coisa simples, né? Mas aí depois que eu desliguei, eu fiquei pensando, exame do pezinho sempre ouvi dizer que é uma coisa tão séria, enfim. Acabei fazendo a pesquisa ali, né, para ver o que era. E aí que eu descobri que os hormônios produzidos pela tireoide são muito importantes para o desenvolvimento, tanto intelectual quanto físico do bebê. Então, um neném, né, desde ali, na verdade, desde a gestação, ele precisa dos hormônios para ele ir crescendo, para ele ir desenvolvendo.
E aí, naquele instante, foi batendo um desespero em mim. Porque eu falei assim, quanto tempo faz que está faltando esse hormônio para a Sara? E aí eu comecei a ver na internet os sintomas, né? Algumas características, vamos dizer assim, né? Dos bebês com essa deficiência hormonal. E aí eu comecei a encontrar esses sintomas nela, né? E aí foi batendo um desespero muito grande. Eu lembro que eu estava sozinha em casa. E aí meu esposo chegou no final do dia com o meu filho mais velho do colégio, né? Você pode, desculpa te interromper, você pode repetir o que você via na Sara, assim, quando você fala em sintomas? Então, tem tanto essa questão do umbiguinho, né, que na verdade é uma hérnia do umbigo, né, que ela, na verdade, continuou com essa hérnia, mas graças a Deus está sumindo. Ela tinha os olhos muito estalados, essa linguinha para fora, esse falta de ganho de peso. E ela gritava muito, assim, de um choro, de dor. E que, na verdade, a gente entendeu que eram problemas ali com relação ao refluxo, mas que também tinha a ver com essa deficiência hormonal, né? E aí a gente... E assim, muito paradinha, era diferente do nosso primeiro, né? Talvez se ela fosse a primeira filha, a gente não tivesse reparado tanto, entendeu? Mas como nós já tínhamos o Felipe, a gente conseguiu ali observar algumas coisas assim, e aí tudo isso foi levando a gente assim a uma preocupação muito grande, né? E até um desespero, eu posso dizer, assim, naquele primeiro momento. Meu esposo chegou em casa, eu comuniquei do que estava acontecendo. E aí foi assim, um momento muito difícil para a gente. Só que naquela sexta-feira à noite já tinha ali, né, na TV Canção Nova, a missa já do Tríodo do Pai das Misericórdias. E a TV, eu deixei a TV ligada. E naquele momento de desespero, a primeira leitura naquele dia falava de Sara e Tobias. Aquilo já foi me chamando a atenção, né? Já fui... Não, peraí. Sara. O desespero, Eu falei assim, Sara foi curada, né? Através da visita do anjo, Rafael. E eu falei, não, para minha Sara também, Deus tem um plano. E aquele momento de desespero, de humano, eu já comecei a falar, não, peraí. Se Deus quiser, Ele pode curar a Sara, né? Pode acontecer um milagre aqui. Então, assim, foi um dia muito difícil aquela sexta-feira à noite. Eu conversei com as minhas irmãs, com uma amiga, comecei a pedir oração e as pessoas começaram a orar, já começaram a mandar palavras e a gente começou a acreditar já ali na sexta-feira que o milagre poderia acontecer na vida da Sara. Em alguns momentos, né, depois veio o sábado, em alguns momentos a gente tinha umas recaídas, uns momentos difíceis, mas não, Deus pode, Deus pode. E assim foi o domingo. Quando chegou no domingo à noite, era a festa do Pai das Misericórdias. Eu acredito que tenha sido naquele ano 6 horas da tarde, porque eu lembro que estava no final do dia e eu estava ali no quarto, né, na poltrona de amamentação, amamentando a Sara e passando a missa. Eu acompanhando a missa ali, né, participando da missa pela televisão. E naquele instante, né, o Padre Márcio, ele começou a conduzir a oração, pedindo que as pessoas fizessem os seus pedidos ao Pai das Misericórdias. Naquele instante, né, focalizou o mosaico do Pai das Misericórdias pela TV Canção Nova e a minha televisão ficava no alto, assim, no quarto. Eu me lembro que eu peguei a Sara ali com dias e levantei lá na televisão para ficar bem perto do mosaico e eu comecei a orar, entre lágrimas, né, chorando muito, eu pedi, Pai das Misericórdias, cura a Sara. Agora é a hora do milagre, porque nós iríamos repetir o exame na segunda-feira pela manhã. E eu falei, eu preciso do milagre agora, eu preciso que a tireoide dela passe a funcionar, que esses hormônios produzam e que eu preciso dessa graça. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar a Sara. E pedi ali, né, entre lágrimas e no outro dia fomos para a maternidade, repetimos o exame e foram mais assim uns 10, 15 dias para sair o resultado do segundo exame, mas continuamos em oração e já começamos a ver alguns progressos ali na Sara. E aí quando
chegou o resultado do segundo exame, confirmou essa grande graça. Os hormônios da Sara estavam normalizados e com a graça de Deus ela foi ganhando peso, porque ela estava sempre abaixo ali das linhas, das curvas, né? Que toda mãe tem a neurose de ficar acompanhando, curva de crescimento, de peso, e ela não... E aí, de repente, ela foi entrando, foi subindo, foi crescendo, né? Tanto em altura quanto em peso, e foi desenvolvendo, né? E hoje é uma criança, hoje ela está com 2 anos, né? É uma criança super esperta, super ativa, falante, super entendida de tudo, e está na escolinha, e assim, o desenvolvimento tanto físico quanto intelectual normais. É claro que a recomendação da APAE, né, de São Paulo, foi que nós continuássemos acompanhando esses hormônios dela com a pediatra dela. Então, com 6 meses de vida, repetimos o exame. Com 1 ano de vida, repetimos. Agora, com 2 aninhos, repetimos novamente. E todos deram normais, graças a Deus. Que bênção, né, Padre? Glória ao Pai. Glória ao Das Pai das misericórdias. misericórdias. Quais são as condições para acontecer um milagre, Padre? O milagre acontece nessas realidades, nessas histórias, né? Onde é impossível, né? É impossível o dado médico, os remédios, é impossível que isso aconteça. Então, pela graça de Deus, pela oração, é possível alcançar, então, esse milagre. É algo que é impossível de acontecer. Isso é o milagre. E tem muitas graças chegando, Padre? Sim. Além dessa, né, que a gente destaca e foi possível, né, a Érica também trazer na festa do Pai das Misericórdias, eu não vou lembrar de todas, né, mas eu me recordo de uma criança que também alcançou uma graça e a mãe levou um conjuntinho lá de roupas para deixar lá no santuário. Eu não me recordo agora qual a graça que a criança alcançou, mas a gente está produzindo a sala, né, dos milagres, e a gente vai deixar então lá também esse sinal. A gente vai resgatar o que foi que aconteceu. Mas além desses milagres, né, dessas graças que já pôde ser relatada aqui, eu me recordo também de 2 situações de pessoas que estavam passando pela Via Dutra e viram a cruz do santuário. Uma dessas pessoas eu atendi, a outra foi um outro sacerdote que atendeu em confissão e tudo mais. E esse outro eu também atendi em confissão. A pessoa disse que estava para fazer uma besteira, ir na Dutra e tal, mas viu a cruz e resolveu entrar. E aí ela foi lá confessar, lavou a alma e voltou, né, à sua vida. Né? E outros testemunhos que estão chegando. Né? Se alguém, porventura, né, tem algum testemunho aí, relata para a gente direitinho, até para a gente deixar lá na sala dos milagres. Se tem algum voto, né? A perna, é o coração, né? Pode também trazer, né, esse objeto, esse sinal, para a gente poder trazer e deixar lá no santuário. E qual o convite que o senhor faz, né, para as pessoas pedirem ao Pai das Misericórdias? A gente tem esse programa, né, todo dia, pela TV Canção Nova, tem sempre ao final da missa, a gente faz essa motivação, né, para o povo de Deus que está em casa. Os peregrinos que passam por aqui têm a oportunidade de levar também a oração. Enfim, é confiar, né? A Érica levantou ali, a Sara, né? Muitas pessoas em casa fazem ali o seu momento de oração, então podem apresentar ali também a realidade física ou de relacionamento, apresentar com confiança ao Pai das Misericórdias. É o que a gente costuma rezar também na oração. Né? Está aqui, Senhor, a nossa súplica confiante nós apresentamos ao Senhor. Então, assim, é ter fé, é confiar e perseverar. Né? A Érica e tantos outros também conseguiram a graça de Deus porque perseveraram. Não foi pedido só uma vez, né? Perseveraram na oração. E agora você divulga, né? Viu? Até com a camiseta. Ah, sim. Eu divulgo porque depois que eu recebi a graça, Renata, eu falei para Deus, falei que eu me comprometia a sempre testemunhar essa graça. Porque muitas vezes as pessoas recebem a graça, mas a própria pessoa vai diminuindo. Acho que foi um acaso, acho que... Né? Não, eu acredito que foi o poder da oração, que foi
né? Mesmo que as outras pessoas possam achar diferente. Eu acredito no milagre que nós recebemos ali. Eu vi, eu toquei. Então, assim, eu me comprometi a sempre que fosse necessário, né? Me coloquei à disposição para o padre, para todos vocês. Eu estou à disposição porque eu preciso testemunhar a graça. Porque o que Deus fez, que o Pai das Misericórdias fez pela minha Sara, por mim, pela minha família, é grandioso demais. E é um milagre do Pai das Misericórdias através da TV Canção Nova. Eu acho importante dizer isso, porque eu poderia estar aqui no santuário, só que eu estava com uma bebê de dias. Não tinha condição, eu estava com cesariana. Não tinha como eu sair da minha casa para ir em nenhum santuário. Entendeu? Então a importância da TV Canção Nova que fez o santuário chegar lá na minha casa. Entendeu? Porque eu levantei ela no mosaico na televisão da minha casa. Então, é uma graça do Pai das Misericórdias, mas por intermédio da TV Canção Nova, que fez o santuário se fazer ali dentro da minha casa. Isso é grandioso demais, né? Poder experimentar, porque quem frequenta o santuário, como nós que estamos aqui, né, Renato? Como você disse, eu sou colaboradora aqui, então eu tenho a graça de sempre estar ali no santuário, né? É um lugar cheio da paz, é um lugar que você sente a presença de Deus, que você sente mesmo esse abraço de Pai, né? Eu falo sempre que eu consigo me enxergar ali no filho olhando para o Pai. Parece que o Pai está olhando para mim mesmo, né? Parece... E o lindo da TV Canção Nova é poder fazer, não só aqui, mas fazer isso chegar na casa das pessoas, né? Eu sou muito sempre grata. Lá no final da missa tem esse momento, né? Então o convite é para você fazer esse pedido sempre, né? Isso. Entregar a sua vida, né? E falando em oração, a gente não pode encerrar o programa de hoje sem fazer oração. Vou pedir para a gente ficar onde a gente está, porque as câmeras vão pegar com certeza o ícone da oração do Pai ao Pai das Misericórdias. E já peço para que você coloque as suas intenções agora, né? Para que a gente se una em oração. Pai das misericórdias, de Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Amém. E Ele ouve. E Ele ouve. Ele nunca nos deixa sem resposta, né, Padre? Isso mesmo. Muito obrigada, Érica. Obrigada por compartilhar conosco a sua história. Né? Que bom ver você uma mulher de fé, porque é preciso fé, né? É um ambiente para acontecer um milagre. Então, eu que agradeço o convite, quero aproveitar e mandar um beijo para minha família, meus pais, que são sócios da Canção Nova, que estão sempre acompanhando a Canção Nova dia e noite. E também quero mandar um beijo para o pessoal do jurídico, que a gente escuta o Manhã Viva sempre. Então eu quero mandar um beijo para o pessoal lá, que com certeza está escutando o programa. Ai, que bom. Um abraço para eles também. Obrigada, Padre. Eu que agradeço. Então deu certo, né, da gente se reunir, da gente estar certo. aqui e apresentar para o pessoal em casa essas graças, né, que no dia a dia acontecem, mas que a gente não tem a oportunidade, às vezes, de parar, né? Então, com a graça de Deus, a gente vai fazer isso mais vezes, né? Com certeza, contar as novidades, acompanhar as novidades do santuário. Vem sempre contar pra gente, hein, Padre? Então, obrigado pelo convite e toda a equipe que ajudou e você, sócio, que ajuda essa obra de Deus, como bem frisou a Érica, né? Pelo sistema Canção Nova de comunicação, as graças chegam a tantos lugares. E que tomara que você, alcançando a graça, também mande esse testemunho para a gente. Padre, nos dê a bênção. A hora da bênção. Que pelo Pai das Misericórdias você alcance esta graça que hoje você necessita e que apresenta agora com muita fé. Que Ele te abençoe. Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada. E como o padre bem disse, né? E a Érica também, a TV Canção Nova fez chegar à casa das pessoas, à casa dela, o santuário Pai das Misericórdias. E graças a você que acredita nesse milagre há 30 anos. Vamos juntos evangelizar. Muito obrigada a você e queremos continuar nessa evangelização. Obrigada a você que ficou juntinho conosco. Continue ligadinho na nossa programação. Deus abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.